Amados, passeio convosco. Falamos aqui da cidade de Taubaté, hoje, 30 de abril, terça-feira de 2019, onde estaremos dando início a mais uma reflexão. Eu e o irmão Celso, juntamente com o nosso querido pastor Gouveia, hoje o nosso amado e querido irmão Demetrios não estará conosco por força maior, mas também estaremos orando por ele, para que Deus possa abençoá-lo em nome de Jesus Cristo. Estaremos orando nesse momento e logo após seguiremos com a reflexão. Amém, amados? Na voz do nosso querido pastor Gouveia. Senhor amado e eterno, Criador dos céus e da terra, perante a tua santa e excelsa presença, nos colocamos mais uma vez de joelhos dobrados e nesse momento, Senhor, intercedo pelo nosso querido amado irmão Demétrio, que não está presente. Amém, Senhor. Tu sabes, Senhor, o motivo pelo qual realmente ele foi impedido de estar aqui, mas que tu possa abençoá-lo, fortalecê-lo e que ele, Senhor, possa estar, Senhor, com liberdade e pronto para participar da próxima reflexão. Amém. Estendo a Deus as tuas mãos sobre aqueles que ouvem, Senhor, e que têm ouvido essas reflexões. Que tu possa, a cada dia, Senhor, ministrar no coração dessas pessoas a tua palavra, para que por meio da tua palavra, em que há poder, possa mudar, Senhor, a vida de cada um, possa dar direção à vida de cada um. E hoje, Senhor, estaremos falando um pouquinho a respeito do poder da palavra. E que a tua palavra, acima de tudo, venha, Senhor, dirigir e administrar os nossos lábios, a nossa língua, a nossa mente, o nosso coração. Que por meio da tua palavra tenhamos, Senhor, palavras de conforto, palavras que possam trazer a cura, palavras que possam, Senhor, trazer solução para a vida daqueles que estão aflitos. Estenda, Senhor, as tuas mãos sobre esses momentos de reflexão. É o que eu lhe suplico, em nome de Jesus Cristo, para a honra e glória do teu santo e eterno nome. Amém. Amém. Glória a Deus. Amados, o tema da reflexão dessa noite: use bem as palavras, porque há poder em cada uma delas. Vamos então dar início à leitura inicial no livro de Tiago, capítulo 3, versículos 5 e 6. Diz assim a palavra do Senhor: semelhantemente, a língua é um pequeno órgão no corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade colocada dentro dos membros do nosso corpo. Contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Amados ouvintes, diz o salmista que as palavras da minha boca sejam agradáveis a ti, ó Senhor. O exemplo de Jesus pode nos ajudar a decidir a hora certa para falar e escolher as palavras certas e falar palavras agradáveis. Tiago fala a respeito, como foi lido, que a língua é como um fogo, e isso ilustra muito bem a respeito de um grande bosque que é incendiado por uma pequena fagulha. Uma pequena história rapidamente apresentada é que no início de outubro de 1871, o estado americano de Wisconsin foi atingido por um terrível incêndio florestal, que foi considerado o mais mortífero da história dos Estados Unidos. As chamas e o intenso calor mataram mais de 1.200 pessoas e destruíram cerca de 2 bilhões de árvores. Acredita-se que o incêndio tenha começado com faíscas vindas de trens que passavam pelo local. Isto mostra como as palavras de Tiago são verdadeiras. Portanto, basta uma pequena chama para incendiar uma grande floresta. É por isso que Tiago disse isso.
O que Tiago quis ilustrar fica claro, inclusive no verso 6, capítulo 3, versículo 6, que foi lido, que a língua é também um fogo. A língua representa nossa capacidade de falar. Como fogo, nossas palavras podem causar muito estrago, como tem causado. A Bíblia até mesmo diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Provérbio 18, 21. Diz assim a palavra do Senhor: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Então, os irmãos, observem o que diz Salomão a respeito disso. Que a morte e a vida estão no poder da língua. Então, há poder em nossas palavras. E nossas palavras, então, têm que ser medida, pensada, para que nós possamos ponderar. E mesmo com toda ponderação, muitas das vezes, nós magoamos as pessoas. É claro que, por ler essas passagens, nós não pararíamos totalmente de falar, só por medo de dizer algo errado. Assim como não deixaríamos de usar o fogo por medo do estrago que ele pode causar. O segredo de tudo isso é ter controle. O fogo, quando controlado, pode ser usado para cozinhar, para nos aquecer ou para iluminar um ambiente escuro. Também a língua, se nós soubermos controlar a nossa língua, usaremos o poder dela para honrar a Deus e beneficiar aos outros. 3 aspectos do uso da língua devemos considerar. Quer usemos a voz e a boca, quer façamos sinais com as mãos, a capacidade de comunicar nossos pensamentos e sentimentos, na realidade, tudo isso é um maravilhoso presente de Deus. Como nós podemos ver, né, lá em Tiago 3, 9 e 10, depois os irmãos realmente leem em casa, não será lido aqui, como podemos usá-lo, né, para edificar e não para destruir. Consideraremos 3 aspectos importantes do uso da língua. Esses 3 aspectos são: quando falar, o que falar e como falar. Quando falar, em que situações é bom ficar calado? Falar faz parte do nosso dia a dia, mas não precisamos falar o tempo todo. A Bíblia diz que há um tempo para se ficar calado. Ficar calado, quando outros falam, é sinal de respeito. Jó 6:24. Ensinem-me, e eu me calarei. Mostrem-me onde errei. Tá vendo? Ficar calado, quando outros falam, é sinal de respeito e credibilidade. Controlar a língua e não divulgar um assunto confidencial é sinal de prudência e discernimento. Além disso, é sábio refrear a língua quando somos provocados. Como mostramos gratidão pelo dom da fala? Por outro lado, a Bíblia também diz que há um tempo de falar, Eclesiastes 3:7. Mostramos a Deus que somos gratos pelo dom da fala, quando a usamos com sabedoria. Isso inclui expressar nossos sentimentos, falar sobre nossas necessidades, dizer palavras de encorajamentos e dar louvor a Deus. Salmo 51, 15. Diz assim a palavra do Senhor: abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Glória a Deus.
Como podemos saber quando é o tempo de falar? Como a Bíblia ilustra a importância de escolher a hora certa para falar. Provérbios 25, 11 diz assim: Como maçãs de ouro em salvos de prata, assim é a palavra dita dentro do seu tempo. Amém. Estão vendo, irmãos? E aqueles que não ouvem, nos ouvem. Provérbio 25, 11 ilustra a importância de escolher a hora certa para falar. Como diz a palavra, é como maçãs de ouro em salvas de prata. É a palavra falada no tempo certo. Para quem não sabe, salvas de prata era uma espécie de bandeja de prata, todas desenhadas com detalhes, e ali em cima se colocavam maçãs. Geralmente essa salva de prata ficava no Palácio Real. Os reis tinham essa salva de prata. Maçãs de ouro por si só já seriam bonitas. O contraste dela com salvas de prata realçaria a sua beleza. Assim também, quando escolhemos com cuidado a hora certa para falar, nossas palavras se tornam mais agradáveis e atingem o objetivo. Como podemos fazer isso? Amados, Jesus sabia a hora certa de falar. Jesus sabia quando era melhor não falar nada e quando era a hora certa para falar. Em João 16, 12, diz o Senhor: Diz assim a palavra do Senhor: Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Observe que não era hora de Jesus expor para os discípulos determinados assuntos. Por isso, Jesus sabia a hora certa de expor determinados assuntos e deixar de expor determinados assuntos. Em que situações faz diferença escolher a hora certa para falar? Há algumas situações em que realmente precisamos discernir a hora certa para falar. Por exemplo, alguém talvez nos ofenda, mesmo com palavras bem intencionadas. Às vezes é uma palavra que veio para nos ajudar, veio para nos assegurar diante de Deus, veio para nos confortar, veio para nos encorajar, veio para nós crescermos e amadurecermos. Mas por mais bem intencionado que uma palavra seja, muitas das vezes ela nos ofende. Mas aquele que se sentiu ofendido não deve reagir, principalmente naquele momento. Seremos prudentes se tirarmos tempo para pensar e ver se o problema é tão sério que justifique falarmos algo no momento. Se decidirmos falar, não seria sábio procurar o ofensor no momento da raiva. Acabaríamos falando coisas de que poderíamos nos arrepender. Provérbios 15, verso 28. Diz assim: O coração do justo medita no que há de responder, mas a boca do ímpio jorra coisas más. Tá vendo? Então, a pessoa, quando não é sábia, geralmente ela, quando fica ofendida e com raiva, ela quer vingança, ela quer desabafar. Mas isso não seria prudente. Ao contrário, nós poderíamos gerar um conflito ainda maior. Então acabaríamos falando coisas que depois nós nos arrependeríamos. Outra situação em que precisamos saber quando falar é ao darmos testemunho à nossa família descrente. Queremos que eles conheçam a Deus, mas devemos ter paciência e discernimento. Falar as palavras certas, na hora certa, pode ajudar a tocar os seus corações. O que falar? Porque devemos escolher nossas palavras com cuidado, porque as palavras têm tanto poder para ferir, como poder para curar. Provérbios 12, 18 diz assim:
Há alguns que falam como que espada penetrante, mas a língua dos sábios é saúde. As pessoas podem parecer engraçadas no falar, mas a conversa logo pode se tornar desrespeitosa e ofensiva. Brincadeiras sarcásticas podem fazer os outros rir, mas humilham e machucam as pessoas. A Bíblia nos aconselha, Efésios 4, 29, 31, 32. Diz assim: nenhuma palavra torpe saia da vossa boca, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graças àqueles que ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda a amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como toda a maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-vos mutuamente, assim como Deus perdoou em Cristo Jesus. Amém. Então vocês estão ouvindo o conselho bíblico, que nenhuma palavra torpe, acusativa, deve sair dos nossos lábios. Somente o que for bom para edificação, conforme a necessidade, para transmitir àqueles que nos ouvem aquilo que traz benefício. O que pode nos ajudar a escolher as palavras certas? Para escolher as palavras certas, é necessário um esforço mental e bom critério. Em Eclesiastes 12, 9 e 10, diz assim: além de ser sábio, o mestre também ensinou o conhecimento ao povo, e ele escutou, examinou e colecionou muitos provérbios. Procurou também encontrar palavras certas, e o que ele escreveu era reto e também verdadeiro. Tá vendo? O rei Salomão meditou e esquadrinhou profundamente para encontrar palavras agradáveis e registrar com exatidão as palavras da verdade. O que você pode fazer se acha difícil encontrar palavras agradáveis? Observe em como a Bíblia usa as palavras para expressar ideias. Acima de tudo, aprenda a falar palavras que ajudem outros. O profeta Isaías, no capítulo 50, versículo 4, o profeta diz assim: o Senhor Deus me deu uma língua erudita, para que eu saiba dizer, a seu tempo, uma boa palavra ao que está cansado. Ele desperta-me todas as manhãs, desperta os meus ouvidos para que eu ouça, como aqueles que aprendem sempre. Amém. Tirar tempo para meditar no que vamos dizer pode nos ajudar a encontrar as palavras certas. Poderíamos nos perguntar, será que essas palavras vão realmente expressar o que eu quero dizer? Que efeito elas terão na vida de outras pessoas? Por que é importante falar de um modo claro? Em Israel, as trombetas eram usadas para reunir, levantar o acampamento e para incentivar o exército para a batalha. A Bíblia usa o toque de trombeta para ilustrar como é importante falarmos de um modo em que as pessoas entendam bem. Se o toque de trombeta não fosse claro, poderia resultar em desastre para o exército. Com a fala acontece a mesma coisa. Se formos vagos ao falar, ou não formos claros, o ouvinte pode ficar confuso ou entender outra coisa. Naturalmente, ao tentar falar de modo claro, não queremos, de forma nenhuma, ser ríspido nem indelicado. Qual o exemplo de Jesus ao usar linguagem fácil de entender? No que diz respeito à escolha de palavras certas, Jesus deixou sempre o melhor exemplo. No discurso registrado em Mateus
do capítulo 5 até o 7, Jesus não usou linguagem complicada ou vaga. Em vez disso, escolheu palavras claras e simples que tocaram o coração dos ouvintes. Por exemplo, para aliviar a ansiedade das pessoas com respeito ao alimento diário, Jesus falou de como Deus alimenta as aves, comparando os ouvintes com as aves, e perguntou: será que vocês não valem muito mais do que essas aves? Que amoroso apelo ao coração com palavras simples e fáceis de entender. Eis aí o terceiro aspecto importante do uso da língua: como falar. Porque devemos falar de modo agradável. Tão importante quanto o que falamos é o modo como falamos. Quando Jesus falou na sinagoga em Nazaré, as pessoas se maravilharam com as palavras que saíam da sua boca. Palavras agradáveis tocam o coração e de maneira alguma enfraquece o poder da língua. Na verdade, quando falamos de uma forma cativante, é mais fácil para os outros aceitarem o que dizemos. Como podemos imitar Jesus ao falar com membros da família ou até mesmo com membros da organização? Falar com brandura e tato pode ser um desafio, quando a outra pessoa é alguém com quem temos bastante intimidade, como um membro da família ou da congregação. Nesse caso, é possível que nos sintamos à vontade para ser bem francos. Quando os discípulos de Jesus mais chegados continuaram discutindo sobre quem era o maior no reino dos céus, Jesus os corrigiu com palavras, ainda que parecia indelicado, mas Jesus foi franco e contou uma ilustração sobre uma criancinha, dizendo que os discípulos tinham que ser como uma criança. Podemos imitar Jesus aconselhando sempre, num espírito franco e de brandura. Colossenses capítulo 4, versículo 6, diz assim: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Não importa se estamos com nossos irmãos, com nossa família ou com estranho, nossas palavras devem ser sempre agradáveis e temperadas com sal. Como o exemplo de Jesus nos ajuda a usar o poder da língua para o bem. Nossa capacidade de expressar pensamentos e sentimentos com palavras é um verdadeiro milagre. Que imitemos, a partir de hoje, o exemplo de Jesus, decidindo a hora certa para falar, escolher as palavras certas e nos esforçarmos para ser agradáveis. Assim, o poder da nossa língua será uma cura para os ouvintes e agradará ao Senhor, nosso Deus, aquele que nos deu poderosamente o dom valioso da fala. Use o poder da língua para o bem. Quando? Decida a hora certa para falar. O que falar? Escolha as palavras certas. E como falar? Esforce-se para ser agradável. Assim como um sorriso. Um sorriso nada custa, mas fornece muito. Enriquece a quem recebe, sem deixar mais pobre aquele que dá. Dura só um momento, entretanto, deixa uma lembrança que permanece para sempre. Amém. Pastor Gouveia, em breves palavras, diante da reflexão da noite, qual o conselho que podemos tirar? Irmão Celso, diante de tudo que foi apresentado a respeito do poder da língua, uma das coisas que não coube dentro dessa reflexão, mas que eu gostaria de dar um conselho para todos aqueles que nos ouvem, tem a ver e tem relação com os nossos filhos. Muitas das vezes existem pais que amaldiçoam os filhos inconscientemente. E como nós temos visto, há poder em nossas palavras. Pode um pai ou uma mãe amaldiçoar o próprio filho? Mesmo consciente do amor que sente por ele, a ponto de dar a própria vida para salvá-los? Amaldiçoá-lo de forma que o impeça de crescer profissionalmente, amorosamente, enfim, de prejudicá-los por toda a vida? A resposta, infelizmente, é sim.
E pior, essa maldição nem sempre é consciente. É sutil, sorrateira, se disfarça de educação rigorosa, de falar a verdade, ou simplesmente porque os pais não se dão conta do poder e força das palavras dirigidas aos filhos no dia a dia ou em momentos de raiva e de explosão. Expressão tais como: você é incompetente, meu filho. Você é um tapado. Você nunca vai aprender. Você é burro. Você é infeliz. Você não presta mesmo. Você nunca será alguém na vida. Você nunca vai aprender nada na vida. Você é tonto. Você não respeita ninguém. E tantas outras palavras que são realmente apresentadas a esse filho. Que verdadeiramente nós enfrentamos isso e ouvimos isso na nossa cultura educacional nas famílias brasileiras. É verdade. Muitos homens e mulheres formados, casados e com filhos, têm dificuldade de relacionamento amoroso, profissional e social. E não se dão conta do porquê desta angústia, ansiedade e possibilidade de se manterem relaxados e focados no crescimento profissional e pessoal. Isso porque o problema está alojado muito mais profundamente em áreas da sua vida. Está no espírito ferido, no espírito rotulado, amaldiçoado lá atrás, muitas das vezes pelos próprios pais. E a igreja tem um papel fundamental nesse processo de cura. Basta o indivíduo seguir apenas 2 mandamentos básicos. Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças, e com toda a sua capacidade intelectual, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Temos testemunhados e ouvido inúmeros casos de pessoas que estavam simplesmente travadas na vida por conta de maldições, inconscientes, que os próprios pais implantaram em suas vidas. Se deram conta disso quando nasceram de novo, por intermédio do batismo e do Espírito Santo. Soube recentemente de um homem que não conseguia ter paciência com os próprios filhos, e no trabalho e na rua tinha explosões de violência e não conseguia se controlar. Era uma raiva muito grande que vivia entrando em erupção. E isso prejudicava enormemente em todos os ambientes. E assim foi até que um dia, num seminário, num encontro de casais, ele trouxe à tona um episódio do qual não se lembrava. Estava esquecido, estava ali no fundo, no seu interior, ocorrido quando ele tinha apenas 8 anos de idade. Portanto, há que se observar sobre esse episódio que a intenção do pai desse homem não era de alguma maneira irar o filho, mas era uma forma de ajudar o filho a não mais fazer coisas erradas. E assim como esse pobre homem, quanto outros não estão por aí, espalhados, perdidos em nosso meio, precisando da mesma ajuda. Cabe a cada um de nós fazermos a nossa parte e procurarmos, de fato, ajudar o próximo da melhor maneira possível, amando, perdoando. Somente assim teremos filhos melhores, educados e, consequentemente, um mundo melhor para viver. Aos pais cabe ajudar a desenvolver os filhos a alta confiança, encorajamento e elogiá-los com sinceridade. Precisam mostrar que estão interessados no que fazem e demonstrar amor e preocupação por eles. A Bíblia enfatiza esse dever, essa responsabilidade. É direto e objetivo. Pais, não tratem os seus filhos de um jeito que faça com que eles fiquem irritados. Pelo contrário, vocês devem criá-los com a disciplina e os ensinamentos cristãos. Portanto, meus amados, este é o aconselhamento. Que nós possamos ter as nossas palavras temperadas com sal e que nós possamos criar os nossos filhos como herança do Senhor. Amém. Amém. Amados, estaremos orando agora em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor Deus eterno, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, mais uma vez, Senhor, nos colocamos joelhos diante da Tua soberania, dando graças a Ti, Senhor, por mais essa reflexão gravada na noite de hoje, aonde, Senhor, suplicamos o Teu favor sobre todos aqueles que ouvirão, Senhor, essa mensagem. E pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor possa abençoá-los, Senhor. Que verdadeiramente, Senhor, cada palavra que foi dita aqui, Senhor,
possa, Senhor, trabalhar no coração de cada um daqueles que nos ouve. Deus amado e bendito, que o Senhor possa nos conceder uma semana abençoada em nome do Senhor Jesus Cristo, e pedimos a Ti, Pai, a Tua bênção, Senhor, de uma maneira poderosa em nossas vidas. Graças te damos, Senhor, por tudo que recebemos das Tuas mãos, Senhor, no nome santo do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo, desde agora e para sempre. Amém. Amém. Que Deus possa abençoar cada um daqueles que realmente tiverem acesso a essa reflexão e que, por meio do Espírito Santo de Deus, possam ter uma administração melhor das suas palavras, do seu estado emocional, para que, por meio de uma vida mais calcada na palavra de Deus, possam criar seus filhos como herança do Senhor e possa haver realmente o fruto dos filhos dos seus filhos como um canal de bênção na igreja. Que Deus abençoe a todos poderosamente, em nome de Jesus. Paz seja convosco. Amém. Amados, finalizamos aqui a nossa reflexão, que todos possam ter uma semana abençoada em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a paz esteja com todos.